No vídeo de hoje do canal, últimas informações de São Paulo para o jogo contra o Criciúma e também aí desabafo do André Pirral sobre a situação de São Paulo e também por que o São Paulo não banca o Zubeldia. Então vamos embora pro vídeo. Certo? Bom, mais uma vez o presidente Júlio Casares deu entrevista dessa vez para os companheiros da TNT e falando, né, deixando sempre no ar, jogo a jogo, futebol é dinâmico, aquela coisa toda. Não, mas eu disse que o trabalho é muito bom por enquanto. Por que que ele não banca a questão do trabalho do Zubeldia para 2025? Tem dois motivos que são muito importantes a gente pontuar aqui. Esquece esse papo de fritura, e eu sei, torcedor do São Paulo, que você fica muito chateado quando fala de fritura e tal. Sei que vocês já brigaram comigo, já brigaram com o PVC, já brigaram com outros, a questão do noticiário. Vamos pensar racionalmente e tirar um pouco essa questão. Eu acho o trabalho do Zubeldia legal também. Eu sei dos números e os números falam que o trabalho dele é um trabalho muito bom e tem sido bom, aliás, melhor até do que os últimos treinadores que passaram. Ponto. Isso ninguém mexe, os números estão aí para comprovar. O dilema todo que se tem hoje e tem dois pontos importantes. A primeira, a questão orçamentária do São Paulo para o ano que vem. O cinto vai ser apertado. O São Paulo não vai ter grandes reforços, não vai contratar, não vai sair contratando 3, 4 jogadores, não vai contratar 2 por posição, não vai ter para o técnico grandes opções para uma disputa do ano que vem. O São Paulo quer disputar a Libertadores da fase de grupos no ano que vem. Tem como meta, tem como objetivo. E aí vamos lá, internamente no São Paulo, se tem muita dúvida se o São Paulo de repente declinar, degringolar nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Teria ambiente para continuar um trabalho que, numa análise final, seria um trabalho que foi um fracasso, que saiu da Libertadores, que saiu da Copa do Brasil e de repente não classifica na fase de grupos da Libertadores? Como é que ficaria essa situação em relação à análise do trabalho ao final, né, do Campeonato Brasileiro, não conseguindo uma vaga? Então, por isso, o presidente não se sente confortável para bancar. Tá certo ele? Eu acho que eu não daria entrevistas, então, se eu não tivesse essa convicção. Aí vai uma crítica minha ao presidente. Eu critico. Eu acho que eu não ficaria dando um monte de entrevista se fosse para ficar em cima do muro, né? Eu não faria isso. Mas aí é uma questão dele com o clube. Ele é o presidente do clube, ele decide dar as entrevistas. Então, assim, é uma situação que fica desconfortável para o ambiente do São Paulo, sem dúvida nenhuma. O torcedor fica bravo, o torcedor quer a permanência do Zubeldia. Então, acho que esse jogo a jogo, acho que esses próximos passos, venceu bem contra o Vasco, vai ter o jogo contra o Criciúma, acho que as vitórias, o São Paulo conseguindo uma classificação, naturalmente tudo vai ficar mais tranquilo em relação ao ano que vem. O que eu vejo, o que eu sinto nos bastidores do São Paulo é assim, que o São Paulo vai conseguir classificar, o Zubeldia vai se reunir com a diretoria, vai ver o elenco, vai ver que o elenco, né, tem condições de disputar, vai ter uma contratação pontual ali, outra aqui, o que precisa, vai ter uma discussão, vai entrar num acordo e o trabalho vai continuar. É isso, é que fica muito papo no bastidor e que isso acaba, né, afetando e o noticiário e tal, e o torcedor tire as suas conclusões. Então, o bastidor dessa história toda é por que o Casares não banca o Zubeldia. Que não exista outro mecanismo do São Paulo poder, mesmo enquanto sana parte das dívidas, crescer do ponto de vista esportivo, pleitear, realmente brigar igual para igual. Porque por enquanto é muito mais... o São Paulo nos jogos especiais consegue render. Claro, você tem menos jogadores de grande potencial. Sim. Você esfora esses caras nos jogos grandes, lógico que esses caras não vão ter fôlego para a temporada toda. Se você tem um elenco como o do Botafogo, como o do Flamengo, pensa, olha os jogadores que o Flamengo perdeu e olha o time que continua tendo o Flamengo. E o banco que continua tendo o Flamengo. Quer dizer, a disparidade é muito grande. Total. O Palmeiras está com a casa arrumadíssima. Assim, o mundo dos sonhos é o Palmeiras, né? O que aconteceu Sim. com o Palmeiras é o mundo dos sonhos. O Palmeiras teve ali um mecenas, teve um segundo mecenas, e a gente também não pode falar que foi só sorte, soube se organizar super bem. Eu falo muito que assim, comparada à era Parmalat do Palmeiras, abrindo um parênteses para falar deles, naquela época o Palmeiras teve uma injeção de grana e não soube trabalhar isso, porque era jogador, era montagem de time, não investiu em base e estrutura. Sim. Esse ano os caras, essa vez, eles conseguiram... E assim, de 2015 para cá. De 2015 para cá. Eles conseguiram um estádio novo, que quem goste ou não esse tema de futebol moderno e tal. Para quem tinha o Parque Antártico? Muito mais rentável, muito mais lucrativo.
investimento na base, que a base do Palmeiras não existia. O Sampaio Hoje ela é muito bom. Então, e esse ela cara é um- bate com o São cara, Paulo. Tem que ter um busto desse cara do lado do Ademir da Guia. Total. Meu. Esse cara é muito bom. Eu tive já a oportunidade de conhecê-lo, ele já participou do Bora da Vez. Cara, o cara é muito bom. Sim, visionário. Um cara desse revoluciona um clube, cara. Então, Você não precisa vender o clube, entendeu? Sim. Se você tiver 3 Joãos, Paulo, Sampaios, Sim. assim, em diferentes segmentos, você revoluciona um clube. e aí que tá, é esse gancho que eu queria pegar. Porque você pega, por exemplo, o caso do Cruzeiro, que é um gigante. Sim. É um clube enorme lá. E ele, tava numa situação desesperadora, ele é vendido pelo preço do Hendrick. Sim. Se a gente for Talvez grosso até modo. menos, né? Menos Menos até. que o Hendrick, é né? verdade. Que as dívidas e tal. 300 e poucos milhões? Esse paralelo assusta, né? Que é um absurdo. Você imagina um Cruzeiro gigante desse jeito, né? Sendo vendido por preço de um jogador. Aí você tem o São Paulo, que graças a Deus não tá nessa mesma situação, mas é um alerta, né? Aí você tem Cotia, que é um garimpo, Sim. né? Você tem o Morumbi, É o garimpo e a salvação, né? a salvação. É. Você tem o Morumbi, que é uma casa própria, quitada desde 70. Eu, por mim, nem mexia. Então, você Eu tem... não faria nada, mano. Vira fonte de receita pra tem, shows. tem outras milhões de prioridades na frente. Não, sobre muito mais coisas antes. E aí, mas você tem todos esses recursos para utilizar, e aí você precisa ter uma gestão, como foi o caso do Sampaio no Palmeiras. E aí, o que pega muito pra gente, que a gente reclama muito, e aqui a gente, elogia quando merece Sim. ter elogios e critica o que tem que ser criticado. Mas a forma de gestão do clube, há anos, né, ela vem, parece, na contramão do que o futebol exige hoje. Porque os clubes de futebol, por mais que tenha um modelo associativo, ele pode ser mais modernizado. Sim, claro, concordo. Não precisa ser um feudo, um grupo pequeno, né? E o São Paulo parece que ele vai caminhando na contramão disso. Aí como é que você vê essa questão de você ter recursos, possibilidades, Cotia, Morumbi, CTs e tal, e ao mesmo tempo esse modo de gestão que é cada vez mais se fechando? Eu fico muito chateado. Eu acho que a coisa passa basicamente por isso mesmo. Eu acho que você tem que colocar gente capacitada nas posições-chave do São Paulo. Isso demorou. Cotia, a gente nem sabe mais direito como é que tá, quem que tá tocando, né? Realmente as perspectivas, eu não diria nem que são ruins. Para mim são inexistentes. Eu não sei o que está acontecendo em Cotia agora. Incógnita. Incógnita. Para mim é um enorme ponto de interrogação. Na Barra Funda mesmo, eu acho que você podia dar uma incrementada, cara. Não tô dizendo que é pra trocar todo mundo, não, mas dá pra dar uma incrementada. Você tem como colocar gente mais capacitada lá. Pô, uma direção de um clube como o São Paulo não pode se restringir a 2, 3 pessoas. Né? Se a comissão técnica, eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. A comissão técnica do Jorge Jesus tem 15 caras. Por que a direção do São Paulo não pode ter mais gente pensando, mais gente vibrando? Às vezes eu vejo morosidade, sabe? As coisas... E o futebol, cara, é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Você tem que ter alguém olhando por binóculo tudo que acontece, cara. Escala de arbitragem, precificação de ingresso. Eu já vi o São Paulo perder campeonato, não é nem na gestão atual, na gestão do Leco, porque aumentou o ingresso na hora errada. Eu lembro direitinho de um exemplo. São Paulo jogou como Bahia no Campeonato Brasileiro, domingo, 11 da manhã. Botou 60 mil pessoas. O Lisieiro machucou, No lembra? jogo que o Lisieiro machucou. 3 dias depois, num jogo que tinha muito mais valor, contra o mesmo Bahia, Copa do Brasil, jogaram o preço lá em cima. Jogo com televisão aberta, 9h30 da noite. 25 mil. Com 25 mil, a bola dá na trave e sai. Com 60, ela dá na trave e entra. Esse tipo, sabe, o São Paulo tem que ter gente pensando nisso. Isso faz toda a diferença. Vocês já imaginaram, quase, se o São Paulo passa do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, não jogaria semifinal no Morumbi. É verdade. Isso não existe. Ah, mas ganhou 20 milhões com o Bruno Mars. Primeiro que... Tem que ter um monte de desconto aí nesses 20 milhões. Entre outras coisas, o gramado que você teve que trocar. Isso aí custa, né? E não custa pouco. Se o São Paulo joga a semifinal, não aconteceu infelizmente, em casa, quanto que o São Paulo ia ganhar de renda? Quase 10. Sim. Verdade. O São Paulo... Fora o ganho técnico. Fora o ganho técnico. O São Paulo ganhou os 2 jogos contra a Corinthians e contra o Vasco. Mas o São Paulo, na reta final do campeonato, deixou de jogar 2 vezes no Morumbi. Pessoal, falando primeiro da situação do São Paulo contra o Criciúma, parece que o Zubeldia treinou a formação com 3 zagueiros, Sabino, Alan Franco e Arboleda.
Fica a dúvida entre Marcos Antônio e Bobadilla. Lá na frente deve ser o Eric, mas também pode vir Rato ou até Ferreirinha. Mas a maior dúvida mesmo é com relação à formação. Se vai ser com 3 zagueiros ou linha de 4. Se for linha de 4, Jamal Lewis, né? Então ainda tem mais um treinozinho aí. Depois São Paulo viaja para jogar no sábado às 9h30 da noite. Que horário maravilhoso, hein? O último jogo da rodada, porque domingo são eleições. E bem, veremos aí que São Paulo irá a campo. Esperamos aí um São Paulo valente, com vontade de ganhar os 3 pontos e obter os 3 pontos, porque não dá pra ficar torcendo pro Flamengo na Copa do Brasil e no Botafogo na Libertadores, né? Lembrando aí que o São Paulo perdeu para Atlético e Botafogo. Atlético e Botafogo estão bem encaminhados para a final da Libertadores e o Atlético já está na final da Copa do Brasil, só que o Atlético está lá atrás no Brasileiro. Então é melhor contar com suas próprias pernas. São Paulo que ainda tem chance aí de brigar por melhores colocações no Campeonato Brasileiro, né? Ainda falando de São Paulo, acho interessante a observação do André Pirral, que muito torcedor se pergunta, né? Por que São Paulo não banca o Zubeldia, né? Eis a questão. Perdão, o Pirral não, o Renan que fez essa pergunta e fica esquisito, tá esquisito, não vou negar, não sei o que a gente sabe que o São Paulo espera, né, Libertadores, mas antes disso, sim, fica uma dorzinha que eu acho que o São Paulo teve oportunidades de avançar nas competições de mata-mata. Já falei isso em vídeos anteriores, estou repetitivo, mas você vê pelos jogos aí de Atlético e Botafogo e não deu, gente, não deu, faltou. Cara, eu fico indignado que faltou competência técnica, cara. São Paulo teve chance, teve pênalti, teve bola cara a cara com o goleiro, teve bola sem goleiro, ele não fez, cara. E agora é ver os adversários aí buscando títulos internacional, Copa do Brasil, e a gente buscando a Libertadores pelo mínimo, né? Até porque ano que vem é melhor entrar já na Libertadores, porque a gente vai estar em Orlando, lá nos parques da Disney, jogando torneio amistoso. Piada, com todo respeito. E pior, né? Nossos maiores adversários não vão entrar nessa brincadeira e vão se reforçar muito mais que nós, porque a gente tá sem bala na agulha, que é o que o Pirral fala, né? A gente não entende como chegou, a gente sabe como chegou, infelizmente, a situação São Paulo. E hoje, mais que o Casares fala em transparência, ainda tem muitas coisas que a gente não, né? Como é que tá Coty? Por que teve esse retrocesso todo na base de São Paulo? Por que a Barra Funda também deixa a desejar? O negócio não o discurso é mas a prática não é bem assim. Então, a gente continuar acompanhando São Paulo, cobrando quando tem que ser cobrado, torcer quando tem que torcer, e é isso. Olha, sabendo que ano que vem a gente vai começar um pouco atrás dos nossos adversários, até porque muitos deles têm um potencial financeiro, Textor da vida, SAF do Cruzeiro, Palmeiras que tem suas finanças em dia, o Flamengo também que tá tudo certinho, agora vai fazer estádio. Então, assim, os caras vão contratar peso, vão se reforçar, entendeu? E eles ainda vão jogar Mundial e tudo mais aí pra frente. Então, tem que se reforçar mesmo. O São Paulo inicialmente não vai ter, então acho que o São Paulo tem que entrar qual é o foco? Acho que o foco tem que ser o brasileiro, não cair, pelo amor de Deus, né? E aí fica beliscando ali as primeiras colocações no sentido de ir pra Libertadores. A Libertadores tenta competir com a Copa do Brasil, cara, não dá. Jogar 3 ao mesmo tempo não vai dar pra levar, infelizmente. Entendeu? Mas se você quer as Copas, ir muito bem no brasileiro e quando chegar a hora H na Copa, não dá o mole que deu. Então é isso, pessoal. São Paulo aí se preparando para o jogo contra o Criciúma, um jogo importantíssimo nessa rodada do Brasileirão. E também começando a encaminhar planejamento, mas fica a questão: por que o São Paulo não banca o Zubeldia? Então é isso, pessoal. Só uma Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu!